Então vamos lá, Alex Biaggi da Fórmula do Tempo. Há uns 2 vídeos atrás eu mandei para vocês explicando quais são as duas formas que o cérebro funciona, a parte de execução e também a parte de pensar. Quando você tem um determinado problema para resolver, a maioria, 90% das suas ações é agir no modo automático. Você não pensa muito o que tem que ser feito, vai lá e já resolve aquilo. E já aconteceu comigo por várias vezes, tá? E eu vou contar para vocês a história de como que isso acontece. As pessoas, elas se condicionam tanto a resolver o problema em modo automático, que quando elas te pedem um favor e você tende a pensar sobre aquilo, tentar resolver aquilo de uma forma mais efetiva, de uma forma mais inteligente, elas acabam te ignorando e achando que você está fazendo corpo mole e que não quer resolver aquilo. Eu vou até explicar um exemplo. Como que funciona? Vamos supor que você precisa de pegar alguma coisa ou precisa de ir até um lugar em um determinado ponto da cidade. E uma pessoa te pede um favor. Aí ela fala assim: Alex, teria como você pegar para mim esse objeto que está lá em tal lugar? Se eu falar assim: eu preciso ir lá nesse local, só que eu não posso ir agora, não tem como eu ir hoje, eu tenho que ir amanhã, eu tenho que ir depois da manhã, a pessoa já acha que você está fazendo corpo mole. E na realidade não. Você está resolvendo aquilo, está querendo resolver aquilo de uma maneira um pouco mais efetiva. Porque se ela precisa daquilo, você está indo lá daqui um dia, ou no período da tarde, ou no outro dia, ou daqui 2 dias. E as pessoas estão tão viciadas nessa questão de já pegar o problema, já sair executando sem ao menos pensar, que acaba te ignorando e achando que você está fazendo corpo mole. Tem até uma história interessante de um professor meu, um grande mentor meu na parte de finanças, o Baroni, que ele fala que o brasileiro é muito tendencioso a isso. E acho que não é um mal do brasileiro, é um mal do ser humano mesmo. O ser humano ele tende a agir de forma mais instintiva e não pensar tanto sobre aquilo. É mais confortável para ele. E o problema é que você não pode se confortar com isso. Você tem que pensar em resolver as coisas de uma maneira mais inteligente, que é onde você vai conseguir ganhar tempo com isso. E o Baroni fala o seguinte, o brasileiro ele mal pensou em fazer uma casa, ele já sai comprando cimento. Então, de nada adianta você comprar o cimento e sair. Tem muito a ver com o outro vídeo que eu falei também, que muito mais importante que a velocidade é a direção com que você vai. Então o Baroni fala que os brasileiros, você fala em construir uma casa, o brasileiro não planeja. Ele já sai comprando tudo que tem que comprar e já sai executando. Isso acontece muito no Brasil, mas em outros países eu acredito que seja um pouco diferente, ou às vezes não sei. Eu vejo que algumas pessoas em alguns lugares eles planejam um pouco mais. Até o livro que eu uso com base nesses vídeos que eu estou fazendo e no método de gestão de tempo, é um livro americano. O escritor é um cara americano, então eles se atentam um pouco mais para isso. E acredito que não é à toa que eles são a primeira economia do mundo e sei lá, às vezes o motivo é esse, às vezes não, mas enfim, é o que é. E então a ideia de hoje é essa. Quando vocês vão executar alguma coisa, pense um pouco mais. Pense no que você pode economizar de tempo. Eu vi um programa um dia desses na televisão, que era um programa mexicano, que o cara tinha oficina mecânica e ele ia procurar as peças oficina por oficina. Eu pensei, se esse cara tivesse um papelzinho lá com material de referência com os telefones dessa oficina, seria muito mais fácil para ele ligar e já sair para comprar a peça na oficina certa do que sair andando que nem doido, correndo para todo lado e perguntando o preço. Às vezes ele não sabia nem ao menos se tinha essa peça na oficina que ele estava indo. Então economiza-se muito tempo quando você sai do modo automático do seu cérebro e você tende a pensar uma solução mais fácil para aquilo, uma solução mais inteligente para resolver aquele determinado problema. Bom, a história de hoje é essa. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Isso faz com que eu saiba se eu estou indo no caminho certo ou não dos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo.